Hoje é dia de Drops Cósmico, 27 de maio de 2025, terça-feira. Terça-feira é dia de Marte, mas hoje não vamos falar sobre ele, vamos falar sobre a lunação geminiana que começou hoje à meia-noite e 2 minutos, nessa madrugada, nos 6 graus de Gêmeos. Então corre lá, dá uma olhada aonde é que fica os 6 graus de Gêmeos no seu mapa natal. E é esse lugarzinho aí que o ciclo que a gente vai conversar hoje vai estar atuando. Quando a gente está falando de lunação, então início de lunação, gosto sempre de lembrar aqui com vocês, a gente está falando do Sol num signo e a Lua chega neste signo e se encontra ali no mesmo grau com o Sol. E assim a gente começa então a temporada lunar, que vai ser de aproximadamente 28 dias e a temporada solar já começou. O Sol já está em Gêmeos desde o dia 20 de maio. E agora a gente começa a temporada lunar. Então são duas condições aqui do ciclo geminiano e que tem tempos diferentes, mas que eles também se convergem, né? Esse é outro ponto que a gente conversa muito aqui e eu sempre estou chamando a atenção porque a gente trabalha com ciclos. Quando a gente começa a se conectar e se localizar energeticamente com ciclos energéticos que a gente vive, a partir da ferramenta da astrologia, fica muito mais fácil, a gente consegue se localizar em que fase desse ciclo a gente está, se a gente está numa fase de expansão ou de contração, se a gente está numa fase um pouco mais fluida, com muitas oportunidades, ou que exige que a gente tenha mais atitudes. Enfim, quando a gente olha para os ciclos, então a gente consegue se preparar melhor, se organizar melhor, se planejar melhor, né? Por isso que eu disponibilizo outras ferramentas dentro da ferramenta da astrologia para a gente poder trabalhar com presença, com consciência. E aqui, agora, com essa lunação geminiana, a gente vai falar sobre presença, sobre palavra e escuta, sobre conexão, sobre reflexões que vão estar permeando e girando em muitas perguntas aqui durante este mês. A gente vai, então, decifrar aqui, nesse Drops de hoje, essa conversa sobre a alunação geminiana. Como eu disse, o Sol já está em Gêmeos desde o dia 20 de maio, então ele traz consciência e ilumina, né, o tema geminiano e também a casa onde a gente tem Gêmeos no nosso mapa. Então ele vai destacando ali os temas geminianos em relação a esse mapa, essa casa, a essa área da vida nossa, e de forma geral nos temas geminianos. E trazendo consciência para a gente à medida que ele vai caminhando aqui nos 30 graus aqui de Gêmeos. A Lua chegando, então, se encontrando, a gente começa uma lunação geminiana e aí a gente faz um mergulho emocional e mental, porque aqui é um signo de ar, fazendo toda a interpretação da experiência que a gente teve e que a gente recolheu, né? Tanto de memórias passadas de outros que a gente carrega, como as nossas experiências também nessa casa. Então a gente faz aquela passagem ali mensal. Cada mês a gente passa por um signo, passa por uma área da nossa vida, fazendo essa leitura. E esse mês, então, a gente vai estar mergulhando aqui emocionalmente, mentalmente, na área Gêmeos e nos temas geminianos. Então, são temas como a forma como a gente se comunica e escuta o outro, como a gente narra a nossa história e interpreta o mundo que está ao nosso redor, porque Gêmeos vai falar sobre o nosso meio ambiente, não só meio ambiente físico, mas também virtual, emocional, mental, como criamos as nossas conexões e trocas significativas. Então, esses são os principais temas, digamos assim, que a gente vai tá lidando e o que significa esses temas
dentro da área da vida do nosso mapa. Então, quem conhece o próprio mapa, vale a pena dar uma olhadinha ali nessa área da vida. Se tiver alguma dúvida, pode entrar aqui em contato comigo. Eu tenho material disponível gratuitamente dentro da comunidade do Petron que fala sobre cada casa, o que significa cada casa, e faz essa correspondência também com os signos. Então, vale a pena para quem tem dúvida ainda como fazer essa conexão, né? Essa alunação também vai ser um momento da gente revisitar os nossos conhecimentos, reestruturar temas já conhecidos e fazer pequenas viagens a lugares fictícios ou não, já visitados, sob uma nova perspectiva. Eu escrevi isso porque quando a gente está falando de Gêmeos, então a gente está falando do nosso ao redor, do nosso meio ambiente, de tudo aquilo que a gente já conhece. É hora da gente, então, estudar um pouco mais aquele assunto que a gente já estudou em algum momento, que a gente já conhece, algum tema de conhecimento que a gente utiliza no nosso dia a dia e inclusive no nosso trabalho, de forma profissional ou de forma social dentro dos grupos, né? Às vezes a gente participa de alguns grupos aqui que a gente estuda para estar dentro desses grupos. É hora da gente, então, fica favorável, fica facilitado, sabe? A conexão mental com esses temas, para a gente explorar um pouquinho mais aquilo que a gente já conhece. O que tem de novidade dentro do que a gente já conhece? E aí, aqui você já vai conectando o que significa esses Gêmeos, o que significa isso dentro da área da vida que você tem. Porque também pode ser sobre qualquer tema. Conhecer um pouco mais, descobrir o que temos de novidade. É isso que a alunação geminiana nos propõe sempre que ela acontece a cada ano, né? E fazendo essa leitura com um olhar emocional e mental. Também a gente pode, então, é um excelente momento para organizar pequenas viagens ou para realmente fazer pequenas viagens. E aí, viagens, eu disse, né? Pode ser físicas ou não, pode ser viagens físicas mesmo, uma cidadezinha perto, um lugarejo aqui pertinho da sua cidade, mas também pode ser umas viagens espirituais, pode ser viagens virtuais através de livros, enfim. Aquilo que você já conhece também, olhar sobre um outro ponto de vista, né, com uma nova perspectiva. Quando a gente chega nessa temporada geminiana, isso fica muito favorecido, fica muito facilitado e a gente tem também possibilidades de fazer isso. Então é sempre uma boa, né? É o momento ali da gente explorar e a gente descobrir o que tem de novo naquilo tudo que a gente já conheceu, né? Que a gente já tem ali algum tipo de conhecimento. Quando a gente está falando essa lunação e energia geminiana, ela sempre vai lembrar da gente que é momento da gente se colocar curioso, livre, em escuta, em presença, em conexão, em alegria, dentro das nossas trocas, dentro da nossa comunicação com a gente mesmo, com o outro, com o mundo ao nosso redor. E é aquele momento do ano que lembra a gente que a gente tem essas qualidades geminianas na gente e que elas precisam fazer parte do nosso dia a dia, da forma como a gente está se comunicando, se portando aqui, né? Depende, dentro do meio que a gente convive. Então, é aquele momento que lembra a gente da versatilidade, da adaptabilidade, da liberdade, da curiosidade. E eu sempre gosto de lembrar da alegria. Os Gêmeos, ele tem uma alegria, ele tem uma diversão aqui diferente que lembra a gente disso. Tem uma agilidade mental também. A gente vai falar sobre isso agora. Porque é um momento que pede pra gente e convida a gente, né, a executar, a estar com essas qualidades de adaptar. A gente está falando de um signo mutável, então a gente está falando de adaptabilidade e de flexibilidade. E com isso, a gente pode esperar, então, para essa alunação, para esse momento, para essa temporada geminiana,
muitas mudanças de ideias, de planos, de projetos, de narrativa, de decisões, de posturas, de perspectivas, de interpretações. Então, de repente, eu penso hoje uma coisa e comunico, e semana que vem eu já pensei melhor e muda a minha opinião, muda a minha. Acontecem coisas imprevisíveis que mudam o rumo do meu encontro, da minha troca, do meu negócio. E então tem um mês que a gente vê isso com muito mais. É, com muito mais. É mais fácil disso acontecer, porque a gente tem aqui uma volatilidade mesmo de informações, de falas e de pensamento, de ideias, etc. E com isso pode ter algumas reviravoltas nas comunicações e nas relações. Aí a gente precisa ter atenção, porque muito maus entendidos, né, acabam acontecendo e, e pode gerar ressentimentos aqui dentro das relações. E aí a importância de fazer perguntas e não estar em dúvida. Ficar em dúvida nesse momento vira um problema maior depois para ser cuidado. Então, não entendeu? Olha, eu estou entendendo isso, é isso mesmo que você quer me dizer? Porque tem uma velocidade, tem uma agilidade aqui mental e que pode parecer que é falta de atenção do outro, ou que o outro não está sabendo o que quer, mas na verdade, então, se é o outro, também pode ser a gente. Então, mas na verdade é porque a gente tem aqui uma agilidade mental muito grande. Essa é uma característica geminiana e é uma característica que a gente carrega. Mais forte ou menos forte, mas todos nós carregamos. Nesse momento ele fica mais ativado, né? Então é importante prestar atenção aqui com a dispersão, com a superficialidade dentro das falas, nessa comunicação, nessa troca, para que o outro também não se sinta deixado de lado, ou que você fica mudando de opinião rápido, enfim, não está comunicando direito, que alguns e-mails aqui estão bem confusos. Então pode acontecer também um pouco de confusão, né? É uma alunação que então convida a gente para um pouco dessa atenção, isso de forma geral, né? Então todas essas características que eu disse aqui para vocês até agora, é uma característica geral quando a gente tem uma temporada geminiana. E aí a gente vai entrar agora nas características específicas aqui, porque é uma alunação que tem alguns aspectos no seu mapa que são importantes, interessantes e que vale a gente refletir juntos aqui. E que vai, então, dar um potencial de muitas oportunidades. Eu já falei bastante sobre isso, vou falar de novo. É uma alunação de muita expansão, de descobertas, de mudanças e de muitas oportunidades. Com isso, a gente pode ter tanta fluidez no céu, então, muitas oportunidades em correspondência acontecendo ao nosso redor, nos dando infinitas possibilidades e opções que pode nos deixar dispersos demais, ou confusos, ou não querendo aprofundar. E aí vão ter alguns aspectos aqui que vai nos indicar um pouco a tomada de direção. Lembrando, vou relembrar, a gente tem aqui o trígono ainda de Marte e Vênus. Esse trígono ele é muito importante, é um trígono de fogo, ele é impulsivo e que está aqui convidando a gente a realmente alinhar o que a gente deseja, o que a gente gosta, o que faz bem pra gente, a forma como a gente quer estar sendo a gente mesmo dentro das nossas relações e atuando em alinhados com isso. Esse alinhamento que está acontecendo e a gente tem oportunidades, então, de atuação e de reconhecimento desse eu da gente, esses desejos e esses sonhos. Então, por trás dessa alunação já vem caminhando esse trígono, e esse trígono vai estar ativo até o dia 5 de junho. Lembrando aqui, então, ele vai estar ativo até depois da lua crescente. Então, vamos falar, é um trígono que tem uma força muito grande para o mês inteiro de junho, para o mês inteiro da temporada geminiana.
E quando a gente tem conversas de planetas grandes, dos mestres cósmicos, a gente volta para os planetas pessoais para entender aqui qual está sendo a nossa correspondência no nosso cotidiano. Então, relembro esse Vênus e Marte e tem podcast sobre esse assunto e tem texto sobre esse assunto, mais de um texto, mais de um podcast, tentando traduzir isso para vocês e para vocês chegarem aqui numas falas e se entenderem e conectarem como é que vocês estão correspondendo a esse trígono tão importante. Então, de pano de fundo, a gente tem Vênus e Marte fazendo essa conversa e a gente tem Mercúrio em conjunção com Sol e Lua. Ele está em conjunção aqui nessa Lua nova. Mercúrio é o regente de Gêmeos, o que então dá um tom forte para as características geminianas nessa lunação. E Mercúrio vai fazer a conjunção com o Sol daqui uns 2 dias, eu acho que é dia 30, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui na minha agenda, dia 30. Então a gente tem um ciclo aqui acordando de um diálogo, de um potencial e de uma renovação aqui de todas as características geminianas. Vai estar muito forte. Então, temos aqui os 3 planetas pessoais, atuantes, extremamente fortes e não fazendo, para a gente não esquecer aonde é que a gente tem que, vamos falar, a gente tem que focar, né? Que são nessas 3 qualidades aqui, nesses 3 planetas, nessas 3 funções humanas que eu falo, né? Mercuriais, venusianas e marcianas. A gente pode falar um pouco mais sobre isso em outro momento, se vocês quiserem aprofundar. Só escrever aqui para mim. Mas aqui, então, esses 3 a gente já deu uma passada aqui. Os grandes mestres, eles estão super atuantes e nos dando grandes oportunidades aqui, que fogem completamente do nosso controle, mas que estão aqui sob atuante de uma forma grandiosa ao nosso redor nessa alunação. O que a gente tem? Um trígono de ar com Plutão em Aquário. Ele forma um trígono, então, com essa lua nova, com Mercúrio, Sol e Lua. E esse trígono ele favorece 2 coisas, no meu ponto de vista. Também assim, ó, vamos fazer um parênteses aqui. Quando a gente está falando de aspectos no céu e algumas possibilidades, eu digo aqui, favorece isso, favorece aquilo, a gente está falando de possibilidades. Porque há infinitas formas da gente traduzir e interpretar esses aspectos. Eu escolho aqui alguns que me chamam mais atenção, né? E muitas vezes você vai encontrar ainda outras interpretações e que não é que estejam erradas ou certas. Existem muitas interpretações. Essa é a beleza da astrologia, né? E, inclusive, essas possibilidades mudam e tomam outra cor, outro tom, a partir do mapa, do seu mapa próprio, do seu mapa natal, da casa onde isso está acontecendo. Então, aqui é sempre um ponto de vista, né? O meu ponto de vista, que eu trago para vocês quando eu estou interpretando. Então, a gente tem um trígono de ar, de Plutão em Aquário com essa lua nova, que favorece investigações. E aqui eu escrevi uma coisa, investigações profundas. Plutão fala dessa descida, né? Dessa potência de ir até o fundo. E aqui, então, como a gente também tem Mercúrio, então favorece muito isso. Então, investigações sobre os nossos padrões mentais, de linguagem, de formação da nossa ideia, de como é que a gente constrói o nosso pensamento, a nossa narrativa. E nas nossas trocas também, nas nossas conexões, trocas de conhecimento, trocas de pequenas coisinhas aqui do nosso meio, com o nosso meio, inclusive. E isso tudo, inclusive dentro dos grupos e das redes sociais que a gente participa. Redes sociais físicas ou virtuais. Aqui não é uma ou outra. São todas as redes sociais que a gente participa. E todos os grupos que a gente participa. Grupos de amigos, grupos sociais, de ajuda, enfim.
tudo isso que a gente pode participar. Também temos, com esse trígono, uma potência de transformação. Então, assim, tem um potencial aqui da gente conseguir fazer transformações reais, e a gente vai ver que é reais porque tem um sextil com Saturno, durante esse ciclo e a partir desse ciclo, favorecendo a gente a abandonar formatos que a gente está entendendo aqui. Então, essas identificações desses padrões mentais, de linguagem, de ideias que a gente identificou, a gente conseguir transformar isso, abandonar formas que já são obsoletas e que estão rígidas, ou que a gente fica muito preso nelas, né? A gente está saindo da alunação taurina, que falou muito sobre isso, né? O tanto que a gente está se identificando com o que a gente valoriza. E aqui agora o tanto que a gente está criando e comunicando e fazendo trocas a partir do que a gente está preso. E muito disso a gente já identificou, inclusive, em touro. E esse trígono está favorecendo a gente fazer essa conexão mental com esses padrões e falar assim, olha, vamos fazer essa transformação aqui? Vamos atualizar tudo isso? Vamos sair desses pré-estabelecidos? E esse pré-estabelecido a gente também teve. Sol com Urano, Mercúrio com Urano, e essa temporada geminiana tem a ver com Urano. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Já comentei aqui, mas a gente vai falar mais um pouquinho. Então, é um momento que favorece muito a gente ser um agente ativo na transformação interna desses padrões e dessas formas de comunicação, dessas formas de expressar o que a gente é, o que a gente pensa, e de construção da nossa narrativa, das nossas ideias. Às vezes a gente fica também aquela assim, porque a minha vida foi assim. Então fica aquelas narrativas fixadas, presas, rígidas, a vida inteira. Chega a hora que a gente faz essa transformação. Aqui a gente vai ter muitas oportunidades. E quando eu falo, gente, olha, quando eu falo assim, vamos ter oportunidades. Tipo, podem surgir conversas, podem surgir encontros com pessoas, podem surgir livros, filme, pode surgir durante uma viagem que você estiver fazendo. Enfim, são oportunidades, surgem eventos, que surge o tema e você pode lidar com esse tema. Mas exige que a gente esteja numa escuta, né? Numa presença, numa escuta. Por isso que eu estou falando sobre presença, palavra, escuta, conexão. A gente precisa estar ali para poder aproveitar esse momento e fazer desse momento algo transformador. A gente está tendo a oportunidade de fazer isso ativamente, a gente mesmo. Esse é o momento. O que pode acontecer não aproveitamos esse momento agora. E o que acontece? Bom que a vida, ali na frente, a vida, né? Entre aspas aqui, Plutão, a vida, etc., vem e vai promover, a transformação de qualquer maneira. Então, são momentos que a gente está tendo com muitas oportunidades. Por isso, de novo, vamos voltar. Eu venho conversando sobre, temos muitas oportunidades, o céu está super movimentado, e a gente pode ficar confuso aqui, ficar meio perdido e não ser um agente ativo. Ele está convidando a gente nesse movimento ativo, né? E muitas vezes a gente está usando esses padrões mentais, de linguagem, de ideias, então, da forma como a gente se pensa, narra, expressa, interpreta, com o intuito de controlar, manipular e manter o poder sobre o outro. Porque não esqueça que a gente também está falando de relações. Quando a gente fala de signos de ar, a gente está falando de relacionamento. Todos os tipos de relacionamento. E se a gente ainda tem o Vênus e o Marte aqui em trígono, e deixando bem claro que a gente também está falando de relacionamentos de parceiros, afetivos, sexuais, então também dentro desse tipo de relacionamento. Ou ainda mais dentro desse tipo de relacionamento, né? Então,
é uma alunação que está convidando a gente a prestar atenção nesse potencial de reconhecer esses padrões, de investigar e acessar e de sermos ativos na transformação deles. E aí eu fiz algumas perguntas, deixei algumas perguntas escritas que eu vou colocar aqui para vocês. Estou me comunicando como eu realmente gostaria? Eu estou conseguindo expressar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu preciso? Ou eu tenho me calado? Com medo da interpretação do outro, de ofender o outro, de ser ofendido? Eu estou de fato em diálogo? Ou apenas despejando ideias e palavras? São perguntas que a gente pode se fazer nesse momento para entender essa dinâmica de como é que a gente faz a nossa comunicação. E se você então conhece a casa que Gêmeos está no seu mapa, você pode levar essas perguntas para dentro dessa área, como você atua dentro dessa área, e promover as mudanças que precisam ser feitas. A gente tem tudo aqui, céu maravilhoso para a gente poder fazer essas mudanças. Por a gente mesmo, sem estar destruindo, sem precisar vir algo aqui destruir, né? Por outro lado, também a gente tem sextil, Saturno e Netuno em Áries, né? Saturno acabou de entrar em Áries, Netuno entrou no mês passado, Saturno entrou agora dia 25, praticamente com a lua nova, e já entra fazendo esse sextil, vai ficar algum tempo aqui, ele vai ficar até o ano que vem, caminhando junto com Netuno, voltando para Peixes, voltando para Áries. Então, é um sextil importante e que aqui a gente pode falar o seguinte, ó, a gente tem oportunidades e possibilidades de acessar uma mente mais intuitiva, criativa, inspiradora e empática, capaz de imaginar coisas e ter muitas novas ideias que poderão ter reais possibilidades de estruturar e de materializar nos próximos anos. E por quê? A gente tem, então, Netuno e Saturno, e Netuno fez um trabalho maravilhoso aqui com Vênus, então a gente acessou muitos sonhos, muitas ideias, muito tudo. Saturno está chegando e falando assim, ok, disso tudo que vocês imaginaram aqui, tá? Nesses meses aqui, né? E aí a gente pode pensar janeiro até agora. O que é possível a gente realizar, né, na nossa vida? Saturno está fazendo um ajuste. Fazendo o sextil com esses Gêmeos, então a gente está olhando ao nosso redor, o que está indisponível. Gêmeos é sobre o que está disponível aqui ao nosso redor. Então tá olhando aqui o que eu tenho disponível, tá olhando que tipo de relações eu tenho. A gente está revendo então esse padrão, os nossos padrões de comunicação, de linguagem, de trocas e etc. E aqui me coloca à disposição assim, olha, à medida que você está fazendo essa transformação, à medida que você está se colocando aqui numa troca real, verdadeira, dentro do meio, dos meios que você está, podem surgir muitas ideias. Você pode ter aqui ideias de projetos, inclusive, que você ainda não tinha pensado. Ou aquele sonho, aqueles projetos que você imaginou há esses meses, agora você tem ideias importantes, tem soluções, chegam respostas. Até porque Sol também vai fazer conjunção com Mercúrio. Então, chegam respostas. Chegam novidades, chegam informações que você estava esperando há muito tempo. Tem a possibilidade aqui agora de você acessar. Por isso tem uma mente mais intuitiva. E também Netuno, quando a gente está falando de Netuno, a gente está falando da mente cósmica, né? Então a gente também está falando de uma mente mais inspiradora, mais criativa, mais apaixonada e mais empática. Então a nossa comunicação também tem a possibilidade, a gente está mais aberto a usar desse tipo de comunicação. E tudo isso que a gente está aqui imaginando agora tem uma grande possibilidade de materializar. Se não, a partir de agora ou a partir do ano que vem. Por quê? Porque esse Saturno vai voltar, né? Então, algumas coisas aqui podem começar agora, mas aí tem ajustes para serem feitos, algumas coisas para a gente renovar, para revisar e etc. E tomam um rumo real ano que vem. Mas a gente já está vendo nesse momento, a gente já está entendendo nesse momento. Esse aspecto de Urano, ó,
de Netuno e Saturno com a lua nova também vai falar da gente assumir a responsabilidade pela nossa comunicação e expressão, de quem somos e de como queremos estar em compartilhamento com o outro. Então, de como é que a gente está se relacionando com o outro. E ter essa responsabilidade, e responsabilidade também está junto com liberdade. A gente já falou disso várias vezes. Não temos responsabilidade sem liberdade. Não tem liberdade sem responsabilidade. Direcionar os nossos pensamentos com mais presença, consciência e escuta na troca com a gente mesmo e com o outro. Aí também tem a questão da empatia. Então, tudo isso é importante a gente entender essas possibilidades e usar essas oportunidades que a gente vai ter com direcionamento a favor dos nossos sonhos e desejos, das nossas trocas e das relações que a gente quer ter, melhores com a gente mesmo e com o outro. Ainda tem nessa alunação uma coisa muito importante. O Sol chegou em Gêmeos e, junto com Mercúrio, vai, eu disse, escanear, né, os graus de Gêmeos. À medida que ele vai passando por Gêmeos, ele vai passando pelos graus que Júpiter passou o ano inteiro. De maio de 2024 até junho, porque agora, semana que vem, dia 6, ele entra em Câncer. E dentro desse um ano, ele fez uma retrogradação aqui também muito importante, inclusive nos graus que Marte vai passar, fez a retrogradação dele. Então, tem uma ligação aqui, tem texto sobre isso no feed, se eu não me engano. Vale voltar e dar uma olhada se você está curioso aqui dentro dessa área da sua vida aqui, que você te deu uma luzinha aqui para você pesquisar. Mas então, Júpiter passou por esse signo de Gêmeos, né? Tá terminando o ciclo dele agora. O Sol e o Mercúrio vai passando por aí, então vai trazendo consciência e vai iluminando, vai trazendo consciência, vai destacando e a gente vai atualizando através de Mercúrio as qualidades geminianas e que foram expandidas e ressignificadas por Júpiter. Júpiter, quando passa por um signo interior, ele vai ressignificando o sentido que a gente tem daqueles temas internamente. É a viagem interior que a gente faz. E ele vai expandindo todos os conceitos que a gente tem sobre conceitos, até porque também é Gêmeos. Então, vai expandindo a ideia, o pensamento, os conceitos que a gente tem nos temas daquele signo. Olha como é que é importante. Então, Sol passando e Mercúrio passando, tá escaneando e a gente está atualizando. O que pode ser que não tenha ficado tão claro para a gente com esse um ano de Júpiter. Aí a gente começa a entender direito o que é que Júpiter fez aqui em Gêmeos. Por outro lado, enquanto Mercúrio e Sol vai fazendo esse scanne, ele também vai abrindo espaço, vai organizando a casa para quem vai chegar, que é Urano. O Urano chega aqui em Gêmeos, também vai voltar a Touro, enfim, e vai ficar 7, 8 anos. Ele vai sair daqui só em 2033. E aí, por onde Urano passa, já falei aqui, né? Ele chacoalha. Ele traz novidades imprevisíveis. Ele traz surpresas. O que podemos ter aqui, então? A gente está finalizando um ciclo de expansão jupiteriano, uma atualização em termos de cotidiano e para a gente entender o que significou esse movimento geminiano na nossa vida, de Júpiter, e está abrindo espaço para o que vem em Urano. Urano vai chegar aqui, vai passar um pouquinho, vai voltar, mas a gente já pode ter a visão, eu falei isso, a gente já pode ter a visão, a escuta do que é que pode ser um Urano, porque Urano também a gente não consegue prever o que é que ele faz aqui numa casa ou numa área da vida quando ele entra num signo. A gente não consegue prever, mas a gente intuitivamente a gente acessa a nossa sabedoria e ali tem algo que a gente já consegue perceber. Então, essa alunação geminiana tem essa importância.
além de tudo isso, ela ainda tem essa importância. Ela abre a nossa visão para o que vem aí, para os próximos 7, 8 anos. E também a gente está fechando um ciclo jupiteriano muito importante. Enfim, eu sei que é muita informação, a gente vai dissecando isso aqui, a gente vai falar em mais detalhes sobre alguns desses aspectos, porque eles vão sendo crescentes, eles vão acontecendo junto com outros aspectos durante o mês e a gente vai voltar nisso. Se você tiver alguma dúvida e quiser saber alguma coisa aqui específica, poxa, eu queria saber um pouquinho mais aqui, nesse ponto que você disse, escreve para mim nas redes ou aqui, comenta aqui no podcast, enfim, entre em contato comigo, tem WhatsApp, tem tudo aqui dentro das minhas redes. Entra em contato para a gente poder conversar e eu tentar aqui te responder. Às vezes eu te respondo até através de um podcast, né? Eu acho que é bem legal para toda a egrégora aproveitar. É uma alunação, então, expansiva, cheia de oportunidades, maravilhosa, com um grande potencial de materialização e de concretização das nossas ideias. A partir do momento que a gente se coloca no movimento de transformação mesmo, né? De ampliação também, de busca, de curiosidade, de liberdade. E lembra, né? Pra gente ter leveza com presença, liberdade com responsabilidade, uma mente flexível com o coração atento no que a gente está fazendo, na troca que a gente está fazendo, na relação que a gente está executando, né? Ali com a gente mesmo e com o outro. Presença, palavra, escuta e conexão. Para mim, essas são o nosso mantra aqui que a gente vai lidar durante todo esse mês geminiano. Logo mais para frente, entrando junho, eu vou falar um pouco sobre os movimentos que vão acontecer em junho. Aqui eu quis ficar focado no mapa da alunação mesmo e tentar explicar para vocês o que é que vem por aí, que já começou, né? Já começamos a temporada geminiana. Uma feliz alunação para você, para nós todos. Estou à disposição do que vocês precisarem. Curta esse vídeo, comentem, compartilhe se fizer sentido, porque tudo isso faz muita diferença, né, para chegar para as outras pessoas da egrégora, inclusive. Me sigam nas redes, eu estou no Instagram, monalisa.astrologia. Tem a comunidade no Patreon, que tem cheio de material gratuito. Inclusive, o calendário cósmico estará disponível sexta-feira. Calendário todinho de junho, maravilhoso, com várias dicas, né? Colocando todos os aspectos energéticos para a gente se organizar e planejar para o mês. Então, está disponível lá gratuitamente na comunidade no Patreon. O link disso tudo tá no perfil. Não conseguiu encontrar? Deixa um recadinho aqui que eu mando para você. Tá bom? Um grande beijo para vocês e até o próximo Drops Cósmico. Beijo!